Oi, vamos falar sobre Gênesis, capítulo 37, José e os seus irmãos. Então, bora lá! Antigo Testamento. José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve o sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele porque ele disse assim: "Escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venham cá. Vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora o que é que eu vou fazer?
Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Heróis e vilões. José, o que você faria se tivesse irmãos e irmãs mais velhos que você, que o odiassem? E se eles o amarrassem e o vendessem para o circo? Não ria. Isto aconteceu a José. Seus irmãos o amarraram, lançaram-no em um poço, e depois o venderam como escravo aos comerciantes. José acabou indo trabalhar na casa de um egípcio muito importante. Após uma série de acontecimentos, inclusive ficar preso na cadeia por algo que não cometera, José veio a tornar-se o assistente do soberano do Egito. Um dia, os irmãos de José vieram implorar por comida. Eles não sabiam que aquele seu irmãozinho era agora o governador do Egito, eles não o reconheceram. Mas José sabia quem eles eram. E lá estava ele, com todo o poder do mundo para vingar-se deles por haverem-no vendido como escravo. O que fez José a seus irmãos? Ele disse: Agora, nada de tristeza. E não fiquem com raiva de vocês mesmos por me terem vendido. Deus me mandou na frente de vocês para conservar a vida, por meu intermédio. Gênesis 45.5-8. Não é fácil saber o que devo fazer quando alguém o maltrata. Deveria rebater? Sair correndo? Ignorar? Contar aos pais? Às vezes, o modo certo de agir não é evidente. Contudo, mesmo se alguém lhe fizer coisas muito cruéis, lembre-se que Deus está no controle da sua vida. Ore pelas pessoas de sua família que lhe fazem mal. Jesus ensinou: amem os seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Mateus 5.44. No anterior vimos o capítulo 36, os descendentes de Esaú, os descendentes de Seir e os reis de Édom. No próximo vamos falar sobre o capítulo 38, Judá e Tamar. Se inscreva no canal. Nos vemos na próxima leitura. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. Obrigado.